Boa noite pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a nossa live de hoje, essa semana que se inicia. Boa noite Rita, boa noite Dona Elide, boa noite Ana. Só um minuto aqui pessoal que eu tô ajudando aqui a minha mãe ligar a live aqui, só um minuto. Boa noite a todos, boa noite Adriana, boa noite Luiz Carlos, boa noite a todos. Ai, que estou aí, desculpa a confusão agora no começo, mas eu estava ajudando a minha mãe, agora ela vai começar a usar, então é legal ela já aprender aqui, né pessoal? Então vamos lá pessoal, eu vou para os avisos da semana, tá? Agora nesse momento, então vamos lá. O primeiro aviso você tem que aumentar, mãe, aqui. Eu não posso ficar tão ao vivo aqui. Divulgando as nossas lives, né? Elas acontecem de segunda a sexta, às 7h30. E de terça-feira às 14h e às 7h30 também. E aos sábados e domingos às 10 da manhã. Mais do que nunca, né, o Evangelho precisa ser sem fronteiras. Além disso, nós estamos precisando de voluntários digitadores para as notas fiscais da campanha de arrecadação Minha Urna Faz o Bem. Então, se você deseja ser um voluntário digitador, procure nas nossas redes sociais o banner com todas as informações. É uma oportunidade de nos ajudar nesse desafio e participar, doando algo de si mesmo em favor de nossa obra social. Além disso, a nossa Casa de Oração A Caminho da Luz está com os plantões ativos para acertos e contribuições, livrarias e assuntos administrativos, de segunda a sexta-feira, das 9 às 5 da tarde e aos sábados, das 9 às 15. Lembrando que a livraria ela só funciona, né, de segunda a sexta-feira. Ai, calma aí, pessoal, que deu um problema aqui. As doações do Mercalar podem ser feitas diretamente na Rua Mapa Grande 112 a partir das 9 da manhã. Estamos precisando muito de roupas masculinas e brinquedos, lembrando que as doações também podem ser entregues no A Caminho da Luz. E no último dia 31 de janeiro se encerrou o prazo para o resgate do voucher do Amigo Secreto. Queremos agradecer muito a todos que participaram. Como informado na época, os vouchers não resgatados ficaram como doação para a nossa casa. E essa doação ela é muito importante nesse momento difícil, então agradecemos muito. E amanhã acontece a nossa tradicional aula inaugural. Então anote aí, amanhã, terça, dia 2 de fevereiro, em live pelo Instagram às 7h30, com a nossa mais que especial convidada, a nossa querida Lúcia Baffini, que vai discorrer sobre o tema mediunidade fora da prática mediúnica. E aí com isso começa, né, as nossas aulas, então os nossos cursos e os nossos estudos continuam de forma virtual. Por isso, não percam, tá bom, pessoal? Além disso, por fim, tragam seus filhos para a evangelização infantil e para o GECAL. Hoje, virtualmente, ele acontece todos os sábados às 9 horas. Turmas entre 6 anos a 21 anos. E para mais informações, é só acessar o Facebook Evangeluz A Caminho da Luz, que os evangelizadores estão sempre lá respondendo todas as dúvidas e todas as informações que vocês estão precisando, tudo bem? E agora, pessoal, eu vou chamar o meu convidado aqui, que é uma pessoa muito especial, vocês vão entender por quê. E aí eu tô chamando a pessoa. Oi, tio. Oi, tudo bem? Tudo bem e você, tio? Tudo bem.
Boa Ô, noite a tio, todos. não deu Oi? certo, tio. Não consegui aqui Por em quê? casa. Não deu certo. Minha mãe não conseguiu Ah, entrar. Não deu certo aqui. tá bom. Não, tá tudo certo. Uhum. Tá? Tio, Boa então eu noite a vou todos aí. primeiro agradecer, né, pela oportunidade de você estar aqui comigo, agradecer que você tenha aceitado o meu Ah, convite e também agradecer a diretoria que deixou, né, a gente estar junto aqui nessa live. é, eu que agradeço aí o seu convite. Eu muito lisonjeado aí por participar com você. Imagina, né, tio? Então vamos lá, eu vou colocar a música, aí depois o tio fica curtindo a prece, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Fazei-me um instrumento de vossa voz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Onde houver discórdia, eu leve a união. Onde houver dúvida, eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Vamos lá? Vamos lá, tio. Vamos cerrar nossos olhos e mentalizar que estamos no caminho da luz. Vamos trazer à mente a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Estamos aqui reunidos em sentimento de amor ao Cristo para nos ligarmos a esta pleiade de espíritos que nos ampara em todos os momentos. Eles são emissários de Jesus e neste momento nos envolvem com a sua divina luz e nos congregam numa mesma rogativa ao Senhor da vida. Senhor, Pai da criação infinita, nós, teus filhos amados, aqui estamos, Pai, rogando que nos ampare e proteja em nosso culto de amor à verdade. Que nossos corações se abram e o nosso entendimento se alargue, dando-nos a oportunidade de melhorar e vivenciar os ensinos do nosso Mestre Jesus. Te pedimos, Pai, esteja conosco e ampare o solo inculto dos nossos corações, fazendo renascer a planta da esperança, fortalecendo em nós a árvore da caridade, nos permitindo colher, Senhor, os frutos da fé viva, que nos nutrirão com a paz ativa. Mestre Jesus, que teus ensinos se façam roteiros de nossos caminhos e luz de nossas almas. Se conosco agora e sempre, graças a Deus. Ô, tio, fica aí comigo hoje. Se eu perceber que a internet tá ruim, eu te desconecto, pode ser? Tudo bem, tudo bem. Né? É que às vezes Beleza. a minha internet fica ruim, aí eu tenho que desconectar, porque senão cai É, tudo aqui, a é, live. aqui tava meio complicado a conexão, mas melhorou agora. Tá. Se o tio achar que também pode cair, aí o tio me avisa que eu desconecto, tá? Ou o tio mesmo se Beleza, desconecta, tá bom? tá bom. Então, pessoal, muito obrigada por todos estarem aqui, né? Nessa noite aqui comigo, muito obrigada. Eu vi um monte de gente me dando boa live, boa sorte, Dona Joana, Dona Judite, a Lúcia, muito obrigada aí, pessoal, e todos aqueles que
eu acabei não conseguindo ver ou não mencionando aqui. É isso aí, Karina, live em família. E aí o tema de hoje, o nosso tema de hoje é o cego de Jericó. E essa cura, né, esse relato da cura do Mestre Jesus está nos 3 evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas, né? Mateus no capítulo 20, Lucas no capítulo 18 e Marcos no capítulo 10. E eu vou usar o Marcos com uma tradução do Haroldo para trazer para vocês esse relato. Mas antes, gostaria de pedir que nesse momento a equipe espiritual possa me envolver, possa nos envolver, nos abençoando, nos fortalecendo e nos inspirando nessa tarefa. E além disso, eu gostaria de agradecer a Lúcia por esse tema, porque o ano passado, na live que eu falei sobre Olhemos com os Olhos da Alma, eu acabei citando justamente o cego de Jericó, que é o Bartimeu, contando a história dele, que está no livro Jesus Voltando de Shaolin, depois do desencarne do Mestre Jesus e o que ele acabou fazendo. Então é legal trazer antes, né, esse antes do encontro com o Mestre Jesus. Então, obrigada, viu, Lúcia, por essa oportunidade de estudo, de conhecer ainda mais sobre esse missionário depois, né, por tudo que ele fez e tudo que como ele levou o evangelho a milhares de pessoas. Então, vamos lá, pessoal. Em Marcos 10, 46 e 52, eu vou usar não apenas o Haroldo, tá, a tradução dele, mas também o livro da Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, onde ela conta também essa história, e também uma palestra do Arthur Valadares, que fala sobre o cego de Jericó, tá? Então, vamos lá. Ele começa assim: dirigem-se a Jericó. Saindo de Jericó, ele e os seus discípulos iam com uma considerável turba. Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. E nesse momento, a gente tem que lembrar que Jericó é uma cidade bastante importante no Evangelho, né? É em Jericó, por exemplo, que Jesus vai encontrar Zaqueu. Mas também Jericó, por sua antiguidade, por ser uma cidade muito antiga, muito antes do Mestre Jesus, e que já havia sido destruída e reconstruída por diversas vezes, ela era uma passagem de Jerusalém. Então, quando a pessoa ia de Jerusalém para Galiléia, por exemplo, ela passava por Jericó. E nessa passagem, então, era uma cidade com muitas visitas, com muito comércio, né, com muita agricultura. E Arthur Valadares vai nos contar que, além dessa ancestralidade da cidade, a cidade ela se situava num lugar mais baixo, né? Num lugar, digamos assim, numa região mais baixa, perante, por exemplo, a Jerusalém. E por conta desse comércio e dessas visitas constantes, ela estava muito ligada com a questão da matéria, com a questão de atender os prazeres momentâneos, atender as necessidades daquele instante. Então, algo realmente relacionado à matéria. Enquanto Jerusalém, por ela estar num lugar mais alto, ela tinha um outro significado ainda. Ela era uma cidade mais espiritualizada. Então, as pessoas ali tinham um padrão vibratório mais voltado às questões espirituais, não tanto à matéria. E é interessante porque nesse momento em que Jesus encontra Bartimeu, ele está exatamente aonde? Saindo de Jericó e indo para Jerusalém. Então significa que ele está fazendo aquele caminho, digamos assim, do material para o espiritual. E Bartimeu está justamente neste ponto, onde ele lá aguarda o Mestre Jesus. E aí quando nós pensamos em Bartimeu, né, filho de Timeu, Amélia Rodrigues vai nos dizer o quanto Bartimeu sofria, o quanto era muito difícil a situação de Bartimeu, e se nós pensarmos hoje nos moradores de rua, nós vamos entender essas dificuldades. Nós sabemos, por exemplo, que os moradores de rua eles sofrem bastante no dia a dia. Muitos deles são renegados, muitos deles são ignorados, muitos deles são maltratados. E quantas vezes as pessoas passam como se ele não existisse? E Bartimeu, então, sofria
essa humilhação todos os dias. Mas ao invés dele se revoltar, xingar a sociedade, culpar a Deus, culpar a todos, pelo contrário, ele sofria aquela dor, ele sentia aquela dor do fundo da sua alma, mas ele guardava para ela. Somente ele sofria. Todas as humilhações, todas as ignorâncias, as calúnias. E ele ali, naquele estado de muita dor. Porém, ele ouviu falar do Messias, do nosso querido Mestre Jesus. E naquele momento surgiu em seu coração uma esperança, uma fé, uma oportunidade do fundo do seu coração de se transformar, de viver uma nova vida, de ver a vida de outra maneira. Então, naquele dia em que ele sabia que o Mestre Jesus estava lá, a ansiedade tomava conta do seu coração. E ele queria muito encontrar aquele Mestre, por isso ele esperou. Esperou até o momento que o Mestre passasse por ele. Então vai dizer que ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ao gritar, esse grito de Bartimeu é o grito do desespero, da dor. Quando a nossa dor está no auge, muitas vezes a gente quer gritar, muitas vezes a gente quer desabafar. E é nesse momento que Bartimeu grita e diz: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É o grito do desespero. É o grito de alguém que está querendo que o outro olhe para ele. Não com os olhos da ignorância ou da intolerância, mas com os olhos da misericórdia. Então Bartimeu, naquele momento, ele mostra toda a sua humildade, mas mostra também como ele vê o Mestre Jesus como o seu Salvador, como aquele que olharia para ele da forma como ele gostaria de ser olhado, como uma pessoa, como alguém em sofrimento atroz, como alguém que necessita de consolo, de quem necessita de acolhimento. Então, muitos começaram a o repreender para que ele fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E esses que o repreendiam somos nós muitas vezes. Quantas vezes nós não conseguimos enxergar a dor do outro? Quantas vezes nós não conseguimos ver essa súplica, esse desespero do outro e acabamos ignorando, acabamos pedindo acabamos agredindo, sendo irônicos com essas pessoas. Quantas vezes nós já fizemos isso? Quantas vezes outros já fizeram conosco? Não conseguimos perceber a dor do outro. Mas Bartimeu era persistente, a fé já brotava de seu coração, assim como a esperança. Então ele não deixaria que qualquer outro o calasse, porque ele precisava do Mestre. Então ele grita cada vez mais alto. Como disse a Cláudia Midon, quantos de nós hoje não estamos gritando por essa misericórdia, por esse acolhimento? Então Jesus, parando, disse: chamai-o. E chamam o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. É claro que o Mestre Jesus percebeu Bartimeu. Percebeu essa ovelha desgarrada do seu rebanho, preparada para retornar. É claro que o Mestre Jesus jamais o ignoraria, como não ignora a cada um de nós. Então, ele, Bartimeu, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Então, nesse momento em que ele sabe que o Mestre Jesus o chama, ele se despe da sua capa. Ele tira qualquer máscara que ele pode ter. E ele vai lá se encontrar com o Mestre da forma mais genuína possível, aquilo que ele era. E em resposta a essa genuidade, Jesus disse: que queres que te faça? E aí o cego lhe disse: Rabone, que eu volte a ver.
Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver e o seguia pelo caminho. E nesse momento que o Mestre Jesus faz aquela pergunta e conhece o coração de Bartimeu, ele sabe que Bartimeu, por estar despido, por estar aberto, por estar de coração feliz pelo Mestre o ter acolhido, pediria exatamente o que ele precisa, que era ver, ter olhos de ver. E a Amélia Rodrigues vai nos contar de forma belíssima nesse momento que quando ele se encontra perto do Mestre e ele responde, o seu corpo paralisa. Como se ele recebesse aquela energia de amor do Mestre Jesus. E a gente sabe, quando acorda, está no escuro e vai para a luz, o nosso olho demora para acostumar. Imagina Bartimeu, um cego. Então ele demora um tempo, vem a dor, né? Aquele desconforto, mas ele se acostuma e ele começa a ver. E quando ele vê, a primeira coisa que ele quer é ver o Mestre. Porém, o Mestre Jesus já tinha ido longe, porque nós sabemos que o Mestre não ficava esperando para receber gratidão. E aí então Bartimeu vai até o Mestre e segue. E aí o restante da história tá lá no livro Jesus Voltando, ou então tá na live lá de dezembro, tá bom, pessoal? E aí então, quando a gente pensa, né, ouve esse relato do cego de Jericó, nós podemos ver como cada frase, cada parágrafo tem bastante significado. Tem muitos símbolos, muito conhecimento. Então agora eu vou destrinchar um pouco mais, espero que dê tempo, mas vou destrinchar um pouco mais de cada parte. E a primeira parte que eu posso falar começa por Jericó. Né? Amélia Rodrigues, no livro Vivendo com Jesus, vai nos dizer que Jericó equivale ao nosso mundo atual. Quantos de nós, assim como naquela época, ainda se encontram dominados pela cegueira interior ante as verdades espirituais? O nosso mundo ainda é de provas e expiações. Então, por ser de provas e expiações, nós ainda nos mantemos cegos. De fato, alguns não conseguem se perceber, como contou a Vanessa na live dela do sábado, daquela mãe que não se percebia de forma nenhuma. Mas nós, que já temos o contato com o Evangelho, nós já percebemos algumas coisas, mas ainda assim nós somos cegos. Nós não enxergamos ainda o todo. Então nós precisamos trabalhar cada vez mais para poder enxergar. Porque mesmo tendo toda a tecnologia que nós temos hoje, a ciência, nós temos tantas inovações, tantas invenções, tantos pensamentos filosóficos, tantas belezas criadas pelo homem, nós sabemos que a maior parte do tempo, muitas vezes, nós não estamos olhando para o caminho verdadeiro. Nós não estamos enxergando o verdadeiro caminho que o Mestre Jesus nos aponta a cada dia, que é o caminho da libertação. Nós sabemos hoje em dia que a liberdade de ir e vir, ela é importante para as nossas vidas, mas ela não é a principal. Porque se nós fizermos uma reflexão antes da pandemia, quantas vezes nós podíamos ir e vir livremente? Mas, mesmo indo e vindo, aqui, dentro de nós, no peito, havia um buraco. Há uma lacuna. Havia algo que faltava. É como se realmente tivesse uma lacuna, um buraco dentro de nós. Quantas vezes nós estávamos rodeados de pessoas e nos sentíamos sozinhos, angustiados. Porque a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação não está em nós irmos e virmos, mas está justamente em caminharmos nos apontamentos do Mestre Jesus. E como nós fazemos para preencher essa lacuna? Como nós fazemos para preencher esse vazio que muitas vezes nós sentimos? Com amor. Com amor, porque diz o Mestre que é o amor que vai preencher esse nosso buraco. Porém, não é só ele. Porque o buraco ainda é grande, então nós vamos precisar do quê? Das nossas virtudes, que vão ajudar a preencher
cada buraco que ainda existe dentro de nós. Mas não é só isso, nós vamos precisar fazer uma borda nesse buraco. E essa borda, ela vai ser feita por meio do perdão. De todo o perdão que nós concedermos aos outros e, sobretudo, a nós mesmos. Mas também a toda a caridade que cada um de nós fizer, seja por pensamento, seja por ação, seja por palavra, seja pela escuta amorosa. Então, quando nós estamos nesse trabalho de preencher essa lacuna que existe dentro de nós, trabalhando para que a nossa borda fique cada vez mais bonita, nós vamos ganhando, então, a verdadeira paz da consciência. Essa paz de consciência que não importa onde nós estejamos, nós vamos nos sentir sempre completos. A completude dentro de nós. Não importa se estejamos com outros ou sozinhos, nós estaremos felizes. Nós estaremos, então, em paz. Mas quanto mais nós vamos trabalhando esse amor dentro de nós, nós vamos trabalhando as nossas virtudes, ao mesmo tempo, nós vamos pegando o nosso coração e vamos descascando do nosso coração ainda as nossas viciações, as nossas más tendências. Como a gente faz com uma laranja, sabe? Vai descascando assim? Porque nós precisamos descascar. Descascar cada uma dessas vicissitudes, cada uma desses maus hábitos, dessas más tendências, a fim de que o nosso coração brilhe realmente completo. E nessa completude, nós hoje podemos demonstrar algo que emana de nós por meio do nosso olhar. Hoje, por conta da máscara, nós não conseguimos ver a feição completa do outro, mas nós podemos ver os olhos brilhar. E o brilho do amor é algo intenso, é algo duradouro, é algo que não se esgota. Porque era assim o Mestre Jesus. O Mestre Jesus tinha um olhar profundo, vivo, brilhante. E quanto mais nós vamos trabalhando esse amor em nós, nós vamos fazendo, como disse o Bettini na live dele, de brilhar a nossa luz. Então, brilhando a nossa luz por meio do nosso olhar. E hoje a gente pode demonstrar esse brilho quando nós nos reencontramos, mesmo que seja de longe, mesmo que não se possa abraçar, mesmo que seja por alguns minutos, alguns segundos. O nosso olho brilha desse reencontro, desse carinho, desse amor, porque nós sentimos amor por todos aqueles que estão ao nosso redor. E nós podemos fazer com que, então, a nossa luz seja emanada não só pelo sorriso, pela afeição, mas, sobretudo, pelo nosso olhar, como fez o Mestre Jesus, como ele nos ensina. Então, a cegueira de Bartimeu significa, também segundo Amélia Rodrigues, que ele é o símbolo de todos os cegos espiritualmente de todos os tempos. Nós, um dia, estivemos na posição de Bartimeu, totalmente cegos. Naquele limiar de sair da materialidade, né, só da matéria, e começarmos a caminhar na espiritualidade. E nós devemos seguir. Nós devemos continuar nesse caminho para que os nossos olhos se abram a cada dia. Porque, gente, já chega, né? Já estamos cansados. Porque quantas reencarnações nós acabamos sendo cegos pela usura, pelo amor ao dinheiro. Quantas vezes nós fomos cegos pelo egoísmo em pensarmos somente em nós mesmos, pelo orgulho em acharmos que éramos ou somos melhores que os outros, pela viciação que entorpece toda a nossa consciência, pela preguiça que vampiriza os outros, ou seja, que fica querendo tirar dos outros sem dar nada em troca, pela tristeza nociva, que não vê esperança em nada, não tem gratidão por nada, e pela descrença, por não acreditar nesse amor do Mestre Jesus e nesse amor do Pai da Vida. E essas palavras não são minhas, são de Emmanuel, no livro Construção do Amor. Então já basta,
Já chega, nós estamos cansados disso. Nós queremos algo melhor para nós. Nós queremos, então, viver em plenitude, viver na alegria, viver nessa construção. Porque o Mestre Jesus nos chama todos os dias para o trabalho. Mas ele nos chama, e quando nós atendemos, temos que atender como fez Bartimeu. Quando Bartimeu pede ao Mestre misericórdia, somos nós pedindo todo dia para o Mestre Jesus para que nós possamos enxergar, atendendo o seu trabalho com humildade. E o que significa essa humildade trazida por Bartimeu? Significa o seguinte, que Bartimeu, assim como nós, podemos acreditar verdadeiramente que a base da nossa vida está no amor e na misericórdia de Deus e do Mestre Jesus. E que sem esse amor, sem essa misericórdia, nós não estamos de pé. Então, todo dia, nós temos que pedir a Ele a sua misericórdia para que nós possamos nos fortalecer a cada dia, enfrentar todas as batalhas que nós teremos. Porque assim como Bartimeu foi repreendido, nós não podemos dar vazão às vozes do mundo que também querem nos calar. Querem calar esse nosso pedido de ajuda, esse nosso pedido para que cada vez mais possamos abrir os olhos. São as vozes da nossa família, muitas vezes os nossos amigos, do nosso círculo social, do nosso trabalho, de muitas pessoas que ainda não compreendem ou que ainda não conseguem nos enxergar como alguém que já está diferente, como alguém que já está melhor. Mas também não podemos deixar que as vozes interiores nos calem. Não podemos deixar que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa maledicência faça com que nós, mais uma vez, deixemos de seguir o Mestre Jesus. E também aquela turba de pessoas se criminando, repreendendo Bartimeu, significam os desafios. Os desafios, as provações e as experiências que nós passamos. E nós não podemos, de forma alguma, deixar que tudo isso faça com que nós estacionemos. E aí, pessoal, eu queria fazer um pedido a vocês. Algo bastante individual. Eu queria que vocês parassem agora e pensassem, cada um, no seu desafio. Num desafio que vocês já superaram, numa provação que está difícil nesse momento, ou numa expiação, algo que vocês já carregam há muito tempo e talvez carreguem até a sua desencarnação. E pensem nesse desafio, pensem nessa dificuldade, pensem nessa prova. Mas ao mesmo tempo que vocês pensam isso, eu gostaria também que vocês pensassem quando vocês superaram esses obstáculos. Quando vocês aprenderam a conviver e a resignar perante a provação. Quando vocês aprenderam a aceitar e também levar essa expiação durante toda a sua vida. Isso sabe o que é, pessoal? Isso significa que cada um de vocês, cada um de nós tem coragem, muita coragem. Muita coragem de enfrentar os desafios que aparecem. Vocês não têm medo dos desafios. Vocês superam a cada dia. A cada dia, a coragem de vocês, a nossa coragem aparece. E nos fortalece justamente para que sejamos melhores e mais fortes. E essa coragem foi a coragem de Bartimeu, quando ele não se calou e gritou mais alto. Então é a coragem de cada um de vocês, vivendo as suas dificuldades diárias, superando, às vezes caindo, mas levantando. Às vezes brigando, mas repensando e fazendo diferente no dia seguinte. Isso é a coragem de cada um de vocês. Então todos vocês, todos nós, somos corajosos. Somos muito corajosos. E nós temos que valorizar essa coragem que nós já temos dentro de nós. Porém, Emmanuel, sendo Emmanuel, vai dizer para nós no livro Caminho, Verdade e Vida que essa coragem precisa ser também uma coragem para marchar para a realização elevada que nos compete atingir. Então, a elevação de cada um de nós
para sermos cada vez melhores. Mas para isso, como Bartimeu, nós temos que não devemos permanecer indecisos. Não podemos ficar, e agora eu vou ou não vou? Eu tenho que ir, como ele fez. Eu tenho que acreditar, eu tenho que ter fé, essa esperança, colocar minha coragem ali e seguir. E ir até o Mestre Jesus. Porque Bartimeu foi até o Mestre, não foi o Mestre que foi até Jesus. Ele disse, eu estou chamando. Se ele quiser, ele venha. E ele foi. Então é o Mestre Jesus nos chamando e nós temos que ter essa coragem, essa fé, essa esperança e irmos até o Mestre sem sermos indecisos. Porque às vezes a indecisão parte de nós termos medo da responsabilidade. Mas nós temos que lembrar que isso é uma visão muito minha, que a responsabilidade é libertadora. Nós sabermos que nós somos responsáveis pela nossa própria vida, que as dificuldades que aparecem são provações que nós temos que superar, que são coisas importantes para a nossa vida, que eu faço o meu caminho é algo libertador. E o mais importante, eu não estou sozinha, nós não estamos sozinhas, como Bartimeu não estava, porque quem o chamou disse, tenha bom ânimo, levante-se. Quantas vezes nós temos esses milhares, e são milhares, pessoal, de espíritos amigos, sejam encarnados ou desencarnados, que nos impulsionam, que nos fortalecem, que nos dão palavras de bom ânimo, para que nós continuemos a seguir nesse caminho da felicidade, nesse caminho do amor, nesse caminho da esperança e nesse caminho da fé. Então, o caminho é nosso, mas nós não estamos sozinhos. Pensa bem, nós temos o amor e a misericórdia de Deus, do Mestre Jesus, da equipe espiritual superior que trabalha com o Mestre Jesus, da equipe espiritual do A Caminho da Luz, dos nossos familiares encarnados e desencarnados, aqueles familiares que a gente nem sabe, a nossa família espiritual, mas todos os nossos amigos. Olha quanta gente torce por nós, olha quanta gente faz com que nós nos levantemos cada vez mais fortes a cada dia. Mas também nós precisamos nos abrir, como Bartimeu fez, retirando essas capas. Porque nós usamos capas para tudo. Nós usamos capas no nosso local de trabalho, às vezes na nossa família, dentro de casa, às vezes com os nossos amigos, com os nossos vizinhos. Às vezes vamos colocando a capa do bonzinho quando ainda não somos, a capa daquele que é manso quando é bastante raivoso ainda. Para Jesus, para Deus, nós não precisamos dessas capas. Nós não precisamos porque eles nos conhecem e eles nos aceitam como nós somos. O Mestre Jesus não exige de nós perfeição, de nenhum de nós. O Mestre Jesus sabe que muitas vezes, aliás, que pode ser que todo dia nós derrubemos o copinho da paciência. Só falando um pouquinho da Cláudia Midon, que ela sempre acaba citando o copinho da paciência, mas a gente deixa cair todo dia o copinho da paciência. E o Mestre Jesus não pede para a gente deixar todo dia ele lá. Somos nós que vamos nos cobrando, querendo ser melhores. Mas quantas vezes o Mestre vai olhar para a gente e vai falar, Silvia, tudo bem, você deixou cair o copinho da paciência a semana toda, mas olha esse outro copinho, por exemplo, da mansuetude, você deixou ele ali em cima, sem cair. Ou então, da tolerância, você pode ter deixado ele em cima sem cair. Então, nós não precisamos olhar somente aquilo que a gente faz de mal, mas tudo aquilo que a gente tem de bom. Entendendo que a gente vai ter que trabalhar um pouco mais para aquilo que a gente não consegue fazer, mas sem esquecer do olhar para aquilo que a gente já faz direito. Nós precisamos nos mostrar ao Mestre como realmente somos. Não devemos ter vergonha daquilo que a gente ainda não consegue fazer, dos erros que nós ainda cometemos. Pelo contrário, e o Bettini falou isso de forma muito bonita, nós precisamos nos aceitar. Nós precisamos nos amar. Nós precisamos ver que o nosso espírito imortal já tem grandes conquistas, mas também tem grandes oportunidades de aprendizado. Grandes oportunidades de aprendizado. Cada erro é uma nova etapa de aprendizado. Cada erro é uma nova etapa de reflexão. E que cada um de nós pode usar
justamente esse erro, não para ficar triste, desolado, achar que é a pior pessoa do mundo, mas com uma forma de ser, na verdade, um combustível para fazer diferente amanhã. Errei hoje, beleza. Amanhã não vou errar de novo. Um combustível para fazer de uma forma diferente. E aí, porque se a gente se apresenta ao Mestre Jesus com as capas, é como se a gente não recebesse o amor completo dele, em sua completude. Porque, gente, vamos pensar, quando a gente usa uma capa, é como se fosse um bloqueio, uma proteção. Seja ela uma proteção legal ou uma proteção que não é proteção coisa nenhuma, né? Mas ela nos protege. Então, se a gente não coloca, se a gente não se abre para o Mestre Jesus, fica com essa capa, quando ele for jogar o amor, o que vai acontecer? O amor vai bater nessa proteção e não vai entrar por completo. Mas quanto mais aberto nós estivermos para ele, quanto mais sincero, mais genuínos nós formos, esse amor vai adentrar aqui no nosso coração de forma mais arrebatadora. Nós realmente vamos receber toda a lição ali de forma arrebatadora. E daí a importância de nós retirarmos essa capa. E aí, pessoal, chega então a pergunta, né, do Mestre Jesus. Que queres que te faça? E a reflexão que eu gostaria de fazer nesse momento é que, na verdade, não é o Mestre Jesus que deveria perguntar isso, né? Somos nós que deveríamos perguntar a ele todos os dias de manhã ao acordar. Mestre, o que queres que a gente faça? O que o Senhor quer que a gente aprenda hoje? O que o Senhor quer que nós trabalhemos hoje? Como o Senhor quer? O que o Senhor quer de nós, mestre? Como Paulo assim o fez. Né? É essa a nossa lição, de levantar todos os dias e, claro, pedir proteção, fortaleza, fortalecimento, tudo isso. Mas também perguntar a ele, mestre, o que queres que eu faça hoje? Qual a lição que o Senhor vai me dar para que eu possa estar mais perto do Senhor? E se nós tivermos essa pergunta em mente, quando nós chegarmos no final do dia, nós podemos fazer aquela avaliação em cima dessa pergunta. E aí vamos repassando a cada dia e vamos muitas vezes percebendo que naquele dia, por exemplo, eu trabalhei o orgulho, né? Vieram pequenas provações para eu aprender os gatilhos do meu orgulho. Ou então é o dia justamente da paciência, em que eles vão trazer provações para que eu aprenda ou faça diferente a paciência. Ou então, às vezes, são várias coisinhas ao mesmo tempo que eu já estou melhorzinha, então não precisa ser só uma lição única. Eu posso ter, por exemplo, como disse a Cláudia também, da gratidão, somado talvez com a tolerância, que aí eu vou aprendendo, né? Cada vez mais. Ou então, ainda, o Mestre Jesus, assim como toda a equipe espiritual, é muito bondosa para conosco. Quando eles sabem que vai vir uma tormenta por aí, geralmente eles dão um dia de calmaria para nós, né? Ele parece aquele tipo tudo perfeito, nossa, não teve nada de provação, aconteceu sim, algo que você nem acredita. Mas aí você sabe que nos próximos dias vai vir aquela tormenta. Mas é aquela força, aquela reenergização para que a gente suporte, né? Cada vez mais os próximos dias. Então, se nós fizermos essa pergunta, será mais fácil, né? Nós não ficarmos inconformados, revoltados, rebeldes com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Nós podemos parar e pensar, putz, foi a prova, foi o dia da raiva, né? E eu falhei nessa vez, dessa vez, dessa vez. Mas, pô, acertei essa. Legal, né? Então, isso é bastante importante, né? Para esse nosso trabalho de autoconhecimento, para esse nosso trabalho de autoaprimoramento, né? E aí, então, o Mestre Jesus sabia o que, claro, Bartimeu ia responder, que é exatamente aquilo que ele necessita. E aí, Emmanuel vai nos falar que poucos de nós, ou que raramente, nós sabemos pedir sensatamente. Né? Nós muitas vezes pedimos coisas que vão nos prejudicar, vão prejudicar a nossa evolução. E quando a gente pede coisa que vai prejudicar a nossa evolução, nós não somos atendidos. Então, que nós possamos nos espelhar nesse sentido em Bartimeu e justamente pedir aquilo que a gente necessita, aquilo que é o melhor para nós. Ou podemos pedir todo dia como ele, Senhor, que eu possa ver. Ou seja, que eu possa ver as verdades espirituais
me ver. Me ver. Porque isso é bastante importante, pessoal. Esse caminho de ver as verdades espirituais, ela é um caminho que a gente vai andando, né? Mas junto em paralelo tem um outro, que é nos perceber, né? Então nós vamos trabalhando nos percebermos com enxergarmos as verdades espirituais. Mas esses caminhos não são paralelos, porque eles se influenciam, né? Influenciam um ou outro. Porque quanto mais eu me vejo, quanto mais eu consigo me perceber, melhor eu consigo compreender o Evangelho de Jesus. Melhor eu vou ampliando o meu entendimento sobre o Evangelho de Jesus. Mas cada vez que eu estudo o Evangelho e vou estudando, vou me aprofundando, eu vou conseguindo ter mais ferramentas para me autoaceitar, me autoamar, me autoconhecer. Então, os dois caminham juntos e eles se intercalam. No entanto, esse equilíbrio do autoconhecimento somado às verdades espirituais está mais lá na frente. Nós ainda um dia vai pender para um, outro dia vai pender para o outro dia nós vamos conseguir mesclar os dois, mas esse equilíbrio a gente vai conquistar mais na frente. Então nós precisamos trabalhar justamente para isso. E daí vem o final, que o Bartimeu então pediu acertadamente, assertivamente e seguiu o mestre. Ou seja, nós precisamos seguir. O que importa é seguir sempre. É seguir em busca dessa nossa edificação espiritual. É caminhar constantemente. Não importa se a gente vai cair, se um dia a gente vai se revoltar, se outro dia vai ser maravilhoso. Nós precisamos seguir trabalhando, nos autoconhecendo, nos autoaperfeiçoando, estudando, nos iluminando. Mas sabe, gente, sobretudo, aprendendo. Sabe quando a gente recebe aquela prova mais difícil? Olhar para Jesus e pensar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? Quando, às vezes, nós temos no nosso local de trabalho um chefe ou um colega de trabalho muito difícil, perguntar, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? Quando nós temos dentro de casa ou na nossa família aquele difícil, bem difícil, falar, Senhor, o que você quer que eu aprenda? Se nós estamos, às vezes, no núcleo de amizade, o círculo social, e sempre tem alguém que gosta de nos cutucar, mais uma vez, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? Vem uma doença muito difícil na nossa vida, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? Ou então o nosso familiar é cometido por uma doença difícil, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda? Ou se nós tivermos aquela perda irreparável, muito dolorosa, Senhor, qual é o aprendizado que vai me fortalecer para toda a vida? E aí, quando nós pensarmos sempre nessa questão do aprendizado, talvez nós já estejamos fazendo a pergunta diária ao Mestre Jesus, Senhor, o que quer que eu faça? Graças a Deus. Obrigada, viu, pessoal? Mas antes, não acabou. É que, Poema. na verdade, eu trouxe uma oração. Então, eu queria pedir para que todo mundo fechasse os olhos, tio também, inclusive, que está no livro Coragem, né? Coragem, de Chico Xavier. É a última lição chamada Agradecemos. Então, vamos lá, pessoal. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizemos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior
para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair. Por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, ser bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, viu, pessoal, pela companhia. Sem palavras, Silvia. Acho que eu sou suspeito para falar, né? O pessoal aí já sabe que eu sou suspeito. A tia ia trazer até um babador aqui, mas eu falei, não, vamos pagar esse mico. Não é? Sem palavras. Muito, muito bom. Vamos lá? Vamos lá. Só dar um aviso para o pessoal pegar as águas, né? Para a gente poder frutificar. Vamos lá, pessoal. Vamos cerrar nossos olhos, serenar nossos corações, mentalizar a figura amorável do nosso Mestre Jesus. Vamos nos envolvendo nessa energia sutil e luminosa e vamos percebendo a tranquilidade e a paz emanada dos benfeitores espirituais presentes no nosso lar. Fluidos recaem neste momento sobre nós, projetados de uma imensa cascata luminosa. Esses fluidos atuam em nossos centros de força, retirando de nossa atmosfera espiritual os fluidos negativos. Fluidos de luz atuam na nossa região cerebral, harmonizando a sua função química e restaurando os hormônios responsáveis pelo equilíbrio psíquico, nos auxiliando a renovar os nossos pensamentos na fé e na esperança. A região dos nossos sentimentos também recebe uma intensa projeção fluídica, para que possamos ser fortalecidos na nossa capacidade de tolerar, compreender, perdoar e amar a nós mesmos e o nosso próximo. E nesse instante, somos convidados a falar com Jesus, pedindo pela nossa saúde física. Os médicos espirituais projetam sobre o nosso sistema nervoso central uma gama de fluidos salutares e renovadores, para que sejam conduzidos através de todos os outros sistemas que comandam o nosso corpo. A todos os órgãos, veias, vasos, artérias, glândulas, tecidos, e em especial para aquela parte do nosso corpo onde existe uma dor, um problema de saúde a ser superado. Vamos agora iluminar o nosso lar, com a força do nosso pensamento, mentalizando os entes queridos que convivem conosco, para que a paz que sentimos agora seja extensiva a eles. A equipe socorrista recolhe do nosso lar os irmãos espirituais que ainda carecem de amparo e com muito amor nos encaminham até a nossa casa de oração. Vamos também mentalizar o lar dos nossos entes queridos e o nosso local de trabalho, iluminados por uma luz radiante e intensa. Que nesses locais reine a paz e a boa vontade e serenidade. Pedimos ainda que os mensageiros espirituais coloquem nos nossos frascos de água o fluido energético necessário a cada um de nós, para que ao tomá-la possamos sentir revigorados. Com o nosso coração repleto de amor pelas benesses recebidas, vamos vibrar. Vibrar pelo nosso lindo planeta Terra, que as provas vivenciadas apressem a cura e as dores do corpo e da alma, e que cada um de nós concorra para que a regeneração aconteça. Pelo nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, que a luz do Cristo faça morada no coração de todos os brasileiros. Pela nossa casa de oração, nosso porto seguro, nosso refúgio. Que a cada um de nós seja uma centelha do caminho da luz, iluminando por onde passar. Com todo o amor do nosso coração, vamos vibrar pelos nossos companheiros de trabalho, que estão doentes nos hospitais ou em seus lares, e pelos familiares, assim como pelas nossas inúmeras pessoas que estão adoecidas pela Covid-19. Que todos possam encontrar conforto e acolhimento no amor infinito do nosso Mestre Jesus. Vamos, enfim, vibrar por nós mesmos, para que sempre possamos encontrar no Evangelho do Cristo o refúgio e o lenitivo para as nossas dores. Que a paz de Jesus que a paz de Jesus que nos envolve neste momento permaneça conosco. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
e não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Obrigada, tio. Obrigado, eu que agradeço. Ó, você não sabe o tamanho da minha alegria de estar aqui com você. Eu também, tio. Muito Obrigado. legal, assim. E a nossa família tá aí, eu vi umas pessoas aí. Eu vi o Muito pessoal, legal. eu vi. É Muito muito legal, legal. muito legal. Bom, É, pessoal, obrigada, viu, tio? Vou te desconectar. beijo. Beijo. Então, pessoal, obrigada. Amanhã, live às 2 com a dona Joana e às 7h30, aula inaugural com a nossa querida Lúcia. Esperamos todos vocês. Muito obrigada por estarem comigo. Uma ótima semana a todos. Beijo. Tchau.